Convidados especiais que têm uma história interessante para contar e que se conectem de verdade com os tênis que usam. Pessoas bem-sucedidas das artes, do esporte e do entretenimento. Criativos em suas origens, que nos mostram que separados são muito bons, mas juntos são ainda melhores. Os tênis nos conectam, e são eles que fazem a ponte entre duas diferentes gerações de representantes de um mesmo universo. Afinal de contas, nossas conversas continuam começando pelos pés. Sempre. Essa é a nova temporada do SBR Entrevista. Parte 1, Febem, antes de tudo, obrigado por terem topado. Eu que agradeço. A gente tá aqui batendo esse papo graças ao POD, que é o lançamento da Adidas, que é um tênis cuja sola junta duas tecnologias de duas épocas diferentes. Então, uma tecnologia mais contemporânea, uma mais antiga. Por isso e porque as nossas conversas começam pelos pés, a gente quis juntar duas gerações de representantes do rap brasileiro para trocar essa ideia. Uma ideia que vai começar falando sobre tênis. Bom, afinal, somos do Sneakers BR. E aí eu queria que vocês falassem para mim qual a primeira lembrança que vocês têm de tênis, assim, quando vocês pensam nesse assunto, que é a primeira lembrança que vem na cabeça, o tênis que marcou a vida de vocês? Tem alguns, mas que eu me lembro assim, de eu ter conseguido comprar, juntando grana e pedindo o restante do preço ali para o meu pai, foi o Marathon da Adidas. Eles tinham uma versão do Marathon que era azul e as listras brilhavam no escuro. Eu me lembro bem disso. Talvez eu esteja falando de alguma coisa de 86, 87. Lembro de um outro modelo que não era exatamente parecido com aquele do Michael J. Fox no De Volta para o Futuro. Era um modelo da Nike que eu lembro bem também. E lembro de um que aí junto as histórias minhas do skate e da música. Teve um modelo que eu não achei isso para comprar depois, mas tinha uma série da Adidas que foi muito famosa no Brasil porque o Beto Ordai, um skatista aqui de São Paulo, aqui do centro de São Paulo, usava, que era o AC300. Então eu lembro do Marathon quando eu era um pouco mais novo. Depois, quando eu comecei a ir mais pra rua, eu lembro das calças de veludo e do AC300. E você foi bem? Pro Campos, assim, por causa da capa do Beastie Boys, acho que é Check Your Head. Check Your Head, né? Então foi um tênis que eu quis muito conseguir ter no começo. Depois aquele Ramp, que todo mundo chamava de Ramp, mas não lembro, o modelo é algum Special, né? Gazelle. Talvez porque por causa é o material. da explosão do Planet, sempre foi por causa de alguma referência de música. Né? Na maioria das vezes de música. Os tênis são por legais. Por último, eles... assim, tipo do skate mesmo, quando eu comecei a andar de skate, o tênis que eu pirei muito quando eu consegui foi um IPF, mano. Verdade. Aquele que tinha rapaziada de São Francisco. Tá ligado? Foi, mas aí já era 2000 e pouco, já pode já crer. Era mais... Então foi antes da entrada do Bob na marca, você tá falando do bem começo antes. ali. Acho que a Delma era da marca, mas então, a Adidas legal assim que... foi o Ramp e o Campus por causa da capa do Beastie Boys, assim, que eu quis muito. Belo disco, belo álbum. Acho que o legal do tênis é isso, assim, o que eu tava tentando dizer é que o tênis sempre faz você voltar em algum momento. Sim. Relembrar alguma história, sim. filme, música, skate, ou um esporte, a pessoa que corre, ou joga futebol, ou via... A gente tem muitas histórias com o tênis, né? Eu queria saber qual a importância que o tênis tem no dia a dia de vocês. Vocês, por exemplo, começam a se vestir pelo tênis? Eu acho que sim. Eu não penso muito nisso, mas eu acho que sim. E isso vem de longa data, porque hoje mais cedo a gente estava conversando do meu irmão, tem uma parada que ele sempre fez comigo. Que é seu irmão, pra quem não sabe. Rapping Hood. Que, assim, a maioria das vezes quando eu tô começando a assimilar ou absorver alguma nova mania da cultura de rua, ele já passou por isso e tem essa diferença de 4 anos. Quando eu comecei a me apaixonar pelo Marathon, foi ele quem veio e falou assim, olha, na verdade a Adidas já tem uma relação com a cultura hip hop. Eu falei, como assim? Ele falou assim, não. Aí ele me deu o Tougher Than Leather do Run DMC. E a partir desse disco eu comecei a entender que eles tinham uma Adidas, eles tinham uma música em que eles falavam da marca e tal. E eram um dos trios mais famosos do hip hop até aquele momento. Mas e agora no presente? Você começa a se vestir pelo tênis? Acho que por conta desse tempo que eu passei desenhando os tênis da Ous, fazendo meu modelo e tal, eu aprendi muito e eu comecei a pensar em coisas diferentes também. Então eu não presto muita atenção. E chegou um momento que eu abri o armário e tinha mais de 60
pares de tênis para escolher. Aí virou uma coisa meio louca, assim. Cada dia eu tirava um e nem pensava muito nisso, por conta dessa parada. E você, Febem, como é a sua relação com o tênis? Você liga para ele? Sim, cuido, limpo, né? Deixo tudo bonitinho. E é bem isso que o Fábio tava falando. A gente, por ser amante de culturas como hip hop, como skate, tipo, no hip hop tem bastante, desde antes os MCs já falavam de tênis. Então é uma parada que, sabe, eu era criança, eu morei um tempo na Zona Sul, em Diadema. Meu irmão teve uns problemas com a justiça pra mim não se envolver. Minha mãe me colocou no Centro Cultural, foi onde eu conheci a casa do hip hop e tal. Os meninos ali no Tinha aquela Caema. vibe de todo mundo colocar aquele superstar com guardação e tal, tá ligado? Eu ia nas festas. Aí eu fazia aula de soul dance no Centro Cultural Dourado, onde eu morava, e o Nelson dava aula. Pode crer. Mas ali é um lugar que me influenciou muito no rap, assim. Que viagem. Tá ligado? Eu penso bastante no tênis, assim. Você observa o tênis das pessoas? Com o lance que a gente tem com a Adidas, assim, é a mesma coisa que ele tem com a USA. Tanto tênis que às vezes você põe qualquer um mesmo e, tipo, às vezes que nem eu peguei o POD aqui, eu tenho um monte de tênis, mas já tô usando ele já há 15 dias no pé, porque eu achei confortável, então... Lógico. Tá ligado? Geralmente, ultimamente eu tô fazendo isso, eu pego o tênis, se eu gosto, eu fico usando ele e esqueço dos outros. A cultura atual dos tênis ou do streetwear tem uma coisa em comum com o rap, talvez mais com o dos anos 90, que é o lance da ostentação. O rap dos anos 90 teve essa característica do bling bling, do cara fazer clipe nos carrões, acho que foi... Na virada dos anos 90 pro 2000, eu acho. No final dos anos 90, né? E a gente voltou pra isso na cultura de rua. A gente tá vivendo o auge da cultura da ostentação, dos vídeos e das... Na própria da rima, molecada. aqui, né? Na entrega também de rima. O que vocês acham dessa cultura da ostentação, tanto no rap quanto nos tênis e no jeito de se vestir? A minha ligação com essa história de como a gente se enxerga e o que a gente costuma fazer para provar que a gente está acima de alguma coisa ou que a gente merece algo melhor, passa pelos produtos que a gente usa. Eu acho que os produtos têm alma também, mas eu acho que tem uma coisa assim que a molecada de periferia, principalmente, tem o intangível e o inatingível também, as coisas que a gente não vai conseguir nessa vivência nossa, nessa experiência de vida. Então, se de repente você consegue ter o corte de cabelo do rapper que você gosta, a roupa que você acha mais legal, o tênis que você acha mais legal, que de repente vai ser... Tem também esse senso de exclusividade, né? De você ter algo que você sabe que outras poucas pessoas têm. Mas tem uma coisa de pertencimento. Tem coisa que as pessoas só têm uma falsa sensação de que ela é exclusiva. Verdade. E ela é exclusiva para muita gente. E aí você acaba querendo ter para pertencer àquele grupo de pessoas. Eu acredito também bastante no lance da autoestima, cara. Tem gente que procura autoestima numa religião, num tênis, e transforma o objeto ligado? de desejo. A parada faz bem pra pessoa, mano. Sim. Tá ligado? É muito louco essa parada. Porque hoje em dia você já vê a influência que você tem na molecada. Sim, Tem o cara que... Vai calçar o mesmo tênis. Eu tento não ver, ou mas vai aí fica usar- todo mundo falando, mano, eu vi um moleque de touca igual você. Ou vai usar a touca igual a sua, eu ia falar isso Eu acho agora. que, né, que parada louca. Assim como eu fui influenciado pelo próprio Fábio, por um monte de gente, o Fábio foi influenciado por outros MCs e por aí. Lógico, tá lógico. ligado? O bagulho é- Febem, como é que você se descobriu rapper? Cara, simplesmente eu tive vontade de fazer, cara. Quem influenciou você a fazer rap? Qual foi a primeira música, o primeiro som que você ouviu, ou o primeiro rapper que você viu? Você falou, é isso que eu quero fazer. A rima Dead Rock no H Pontaço do DMN. Ali eu falei, eu quero ser essa parada. Eu me identifiquei muito, 100% do que ele tava falando, assim. Mas você já tem alguma conexão com música? Mas foi bem depois da música sair, mas uma das rimas que eu mais me inspiro é essa. Já toquei música eletrônica. Antes de escrever rap, tipo de 2006 a 2009, eu tocava house, garage, essas paradas. Eu tô até inclusive voltando Já a foi na tocar. festa que você tocou? Tentando produzir agora alguma coisa. Mas eu comecei assim em 2010. Um trabalho estressado com a situação, com a vida, e com raiva e revoltado. E já gostava muito de rap, comecei a rabiscar alguma Transferiu coisa. tudo pra arte. Exatamente. Aí começou meio que na esportiva, aí o flip assim. Quando a gente foi ver, já tinha virado sério, já tinha
show pra fazer, tipo, tá ligado? Quando é que o Fábio Luiz virou Parte 1? 1998, para viajar para os Estados Unidos. 20 anos de Parte 1, então. 20 anos, agora em outubro faz 20 anos. Eu comprava as passagens num preço mais legal para ir para Los Angeles, eu comprava do Espião, do Oswaldo. Grande professor aí. Que é o Espião do Rua de Baixo. Eu fui uma certa vez na casa dos pais do Oswaldo, na Penha, bairro da Zona Leste de São Paulo, e ele tinha um estúdio, no porão da casa dos pais dele, ele tinha um estúdio ali. E aí ele estava com a demo do Rua de Baixo, a gente começou a fazer umas produções ali e tal, e eu fiz uma base ali, lembrando o que eu aprendi quando eu era menor e fazia as aulas de música. Fiz uma base e ele rimou alguma coisa em cima, a gente gravou no MD e ele queria mostrar pro meu irmão. Eu falei, beleza, você pode mostrar, mas você não pode falar pro meu irmão que fui eu que fiz. Eram 4 ou 5 músicas, e aí quando meu irmão ouviu, ele gostou exatamente da música que eu tinha produzido. Aí o Oswaldo não se aguentou e falou, putz, essa daí foi o Fábio que produziu. Aí ele já falou, mano, você tá produzindo, não falou, você não pode fazer as coisas assim, eu vou te apresentar um cara. Ele me apresentou o Beto Villares, que é um maestro, um cara que me ajudou muito, me ensinou a entender como a gente tem que produzir para cinema e para TV. Foi com o Beto que eu fiz a trilha do Antônia, fiz a trilha do Cidade dos Homens. Ele abriu essa outra porta, eu voltei a fazer as aulas de piano com uma amiga do Beto, a Joana, e comecei a estudar harmonização novamente. Aí eu entrei na trama, comecei a produzir outras coisas, e meu irmão não sabia, eu não deixava tudo escondido, não falava de jeito nenhum para ele. Eu já tinha um teclado, a Groovebox, eu guardava no armário, trancava, ele não fazia ideia do que eu estava fazendo. E por conta dessa história do espião ele descobriu. Aí, enfim, eu voltei pro Brasil em definitivo, conheci o Secreto e o Suiz, a gente começou o Missouri-Sun, era um quarteto antes. Quando a gente assinou com a gravadora, um dos meninos saiu, o Granada saiu, virou um trio, e aí desde então eu não parei mais, mas 1998. E quando é que o Felipe virou Febem? 2010. Da onde não, veio? não. Esse apelido é da... Você tava falando do vulgo, né? Engraçado, todo mundo acha que eu já fui preso, mas não. Eu morei uma época na praia também. O monitor, né, que toma conta da parada, ele usava sempre calça bege, tá ligado? Todo dia de manhã eu fazia piada com a música do Brau, assim, tá ligado? Ficava chamando ele sempre de Carandiru. E aí, Carandiru? Tá ligado? Até que teve um dia que eu tive que raspar o cabelo. Meu irmão foi cortar meu cabelo, errou e eu tive que passar. Aí já era. Aí ele me chamou assim, a escola inteira chamou e... Aí ele se vingou do Carandiru, chamou você de Febem. É. Então Febem vem antes do rap. Bem antes de tudo. Bom, além do rap, acho que outras coisas unem vocês dois. Uma delas são as redes sociais. Vocês dois têm uma presença bem marcante nas redes sociais. E as redes sociais hoje em dia são a principal forma de comunicação entre todas as gerações. Não só entre pessoas da mesma geração, como de vocês para outras gerações, quer sejam eles de pessoas mais novas ou mais velhas. Vocês têm algum tipo de preocupação com o conteúdo que vocês produzem, com as coisas que vocês falam em redes sociais? Acho que desde do Instagram, eu fiquei mais tranquilo porque é só foto e aí você pode falar muita coisa sem falar nada. Isso me libertou bastante. Já no Twitter, aquela limitação que não existe mais, que agora dobrou o limite. Inclusive, nesse disco que eu ainda não lancei... Que tem uns bons anos. Já era pra estar pronto. Enrolando todo mundo. Mas tem uma das músicas, que agora eu falando isso talvez eu nem lance mais, mas uma das músicas ninguém percebeu porque eu não falei que era isso. Mas é uma série de tweets que montavam os 3 versos da música. Então, tinha uma parada que você às vezes escrevia vários, eu pelo menos fazia isso, escrevia vários pensamentos e deixava ali guardado. E aí, na época era uma parada tão nova que existiam 2 aplicativos pagos de $2 cada um, em que você, não era para postar, era só para você ter seus drafts ali guardados. Aí eu reinstalei um desses programas e voltaram essas mensagens. Eu falei, putz, isso aqui dá para eu transformar em rima. Eu transformei e fui postando aos poucos, não falei para ninguém. A música tá pronta, eu não sei como fazer com isso. Vai lançar? Não sei. Qualquer coisa vai pro SoundCloud. E quando veio o Insta, aí veio tranquilo, porque tinha mais a ver com a minha cara, que era mais uma arte visual mesmo, foto. Ou seja, o seu lance é postar no Instagram e ninguém saber o que quer dizer aqui. Bem melhor, né? Tão mais legal, tão mais parecido com a arte que eu quero fazer. E você, Febem, você
tem algum tipo de preocupação? No começo não, cara. Nenhuma, assim. Mas agora, tipo, 29 anos, já tenho uma filha, tem um moleque de 12 anos que tá às vezes querendo ser você, então você tem que saber melhor o que você tá falando, né? Então, devido a isso, você vai... No começo não, mas tipo, vícios, né, cara, também, que você não pode... tipo de fumo cigarro e bebida, sabe? Você vai dando uma ponderada um pouco na parada. Próximo tema, assim, outra coisa que vocês dois têm em comum são filhas. Vocês dois são pais de meninas. De meninas. Como é a relação de vocês com a filha e o que vocês acham que vocês estão construindo nesse mundo para deixar para elas? Eu acho que para a Cora, eu tento ter uma ligação forte com os meus ancestrais. Acho que a ancestralidade é importante. Meus avós, meus bisavós e tal, e meu avô faleceu faz pouco tempo, com 94 anos, e nesse caminho dele ele tentou ensinar bastante coisa. Então eu acho que todo dia é dia de ensinar coisas mais legais para a Cora, ver como ela absorve as coisas que eu falo também. Eu acho que as mulheres são extremamente mais fortes que os homens. Quando a gente fala isso, dá a impressão que a gente está desconstruindo alguma coisa que nossos pais criaram e a gente não tem controle sobre. Mas eu realmente acho, sabendo o que eu sei, vendo todo o corre da minha mãe com os filhos, o corre da minha irmã, o corre da minha esposa, as mulheres que eu tenho na minha vida, da minha família e tal. O homem não precisa fazer muito pela mulher senão respeitá-la. Em primeiro lugar, você respeita. É difícil na nossa sociedade você só se ligar disso quando você tem uma filha. Então quer dizer que não mudou a chave nem quando casou com a mulher que você ama. Precisou ter uma filha para você entender que aquele ser humaninho, por ter o órgão reprodutor diferente, também vai ser diferente. Você precisa respeitar a vontade dela, independente da idade. Então eu acho que com a Cora eu estou tentando ensiná-la como ser um bom ser humano, mais do que qualquer coisa, mais do que levar a minha história adiante, é ela ser feliz nesse planeta no tempo que ela tem aqui. É isso, basicamente. E você, Febem? Basicamente o que o Fábio falou, mas no meu caso só virou a chavinha quando eu tive ela, mesmo porque eu já era separado e tal, mas agregando tudo que o Fábio falou e o quanto eles ensinam pra gente, assim, serem uns seres humanos. Minha filha parece que não é desse planeta. Ela tem 2 anos e ela faz cada coisa que eu falo, não é possível. Sabe? Não é possível. Eu acho que, não sei, cara, parece que eu aprendo mais com ela do que eu sou mais novo e tal, parece que eu tô aprendendo mais com ela do que ensinando, tá ligado? Eu costumava dizer, até meu avô ir embora, que as 2 pessoas que mais me ensinavam na vida eram justamente a Cora e seu Chiquinho, meu avô e minha filha. Isso é um gancho para eu fazer uma outra pergunta. A gente está falando de encontro de gerações. E não necessariamente de pessoas mais velhas e mais novas, mas de gerações diferentes que às vezes pensam diferente. Como é hoje em dia a sua relação com pessoas que estão no rap ou na música há mais tempo do que você e com a molecada que está chegando agora. Lá na Ceia você acaba se relacionando com o Cezão, por exemplo, que é mais velho, com uma molecada tem o Jamés, que já tem que é mais velho. Como é a relação de vocês com pessoas de gerações diferentes? Vocês foram aqueles adolescente chato que tinha conflito com o pai, com... Eu não tive muito conflito, mas eu posso falar uma coisa aqui que é ótimo eu poder falar isso numa entrevista. A minha geração no rap foi criada para ainda ter medo dos mais velhos. Medo não é respeito, é algo bem diferente. E a dinâmica do medo é estranha demais. E quem impõe medo normalmente não quer que a pessoa se aproxime. Para não ver fragilidade. Mas aí você percebe que a pessoa também tem medo e tem lá, tá carregando aquele saco de culpa da geração dela, que também foi passada e tal. Então eu posso falar uma coisa muito tranquilamente, assim. Primeiro, da minha geração são poucos os artistas de rap que estão de pé fazendo música até hoje. A geração do Febem já está indo mais longe. Não importa se, sendo bem sincero, eu não preciso gostar da música dele, não preciso gostar da roupa dele, não preciso gostar de nada. Mas eu não posso, em momento nenhum, dizer que o que ele está fazendo não é importante e não é hip hop. O jeito de conversar com a rapaziada mudou, as métricas mudaram, a plástica da música mudou, a estética da música também mudou. As gerações mais novas, que a minha no rap, têm menos medo e estão carregando um saco menor de culpa. Isso vai fazer com que eles tomem decisões diferentes. Não estou dizendo que você não vai errar, mas os erros são outros. E a coisa mais importante que eu aprendi com os meus pais, se o erro é seu, velho,
veste essa camisa, tá tudo tranquilo. E você, Febem, como é que você se relaciona com outras gerações? É porque, ouvindo rap, sendo um fã da cultura do hip hop, eu já sou desde o tempo dele. Então, meio que eu também tenho essa mentalidade, eu também tive essa mentalidade do medo da Bíblia, olha, o bagulho é aquilo. Então, quando eu comecei a fazer, eu também tinha essa mentalidade. Agora você vai se perdendo, você vai vendo, vai entendendo a parada, mas eu também vim dessa mesma assim. Mas hoje, uns tempos atrás, eu podia estar reclamando de um moleque mais novo, que tem uma geração depois da minha Já cara, tem. saca? Mas não, mas é isso, sabe? Você vê na cultura do mundo, é outra geração, não tem o que falar. Não tem como você cobrar um moleque que ele obrigatoriamente tem que, sei lá, conhecer o médico do Nas, porque o moleque nasceu em outra época, Não, às vezes nem ouviu a gente tá falando de um disco de 1994. tá ligado? Sabe, nem ouviu Nem a tem que parada, produzir, nem nem tem que... a minha geração ouvindo rap ainda veio dessa parada, não tinha computador, tá ligado? Tinha algumas coisas que tinham em CD, agora tipo que nem músicas do Fábio, Duelo da Corrente, do Consequência, tipo era um amigo que tinha 1, 2, 3 que tinha um computador lá com Windows 95 que gravava um CD pra nós, que colocava um hieroglyphs e um... Pô, bota Agora umas músicas de vídeo aí. O cara te manda um link, tá ligado? resolvido. Agora, mano, você entra aqui no Spotify, igual entra, você tem um mundo inteiro de música. Pra gente é ótimo. Mas a gente nunca vai perder esse costume de... Eu acho que as ferramentas são a mesma, mas a curiosidade dos moleques talvez é outras coisas que eles estão pesquisando, outra parada. Eu acho que tem uma certa calma para lidar com as coisas que a minha geração não tinha. Então, o cara fala assim, eu não preciso nem ver isso agora, porque amanhã eu vou abrir o Spotify, tá tudo ali. Exatamente. Se não tiver no Spotify, tem no Apple Music. Se não tiver no Apple Music, vai ter num blog. Ou se não tiver no blog, vai ter em tal lugar. A gente teve várias gerações. Teve essa do disco, aí teve depois de buscar o MP3 e Sim. baixar na internet de Tem um HD só com o velocidade MP3 ruim. de todo mundo. E aí agora tem os streaming que facilitaram a vida de todo mundo. Não, às vezes você tá... Beleza, vou esperar até meia-noite, vai sair o disco do Nas, vai virar meia-noite, sai no Spotify. Pelo menos pra eu já mim vou ouvir, ouvir. se eu curtir, Já tá eu vou lá no na Apple primeiro e momento. compro, tá ligado? Então, é muito rápido, né, mano? E é muita música, é muito clipe, é muito... Como um cara mais velho, às vezes eu ficava com essa preocupação de repente perceber que esse efeito da novidade passa mais rápido do que antes. Então, às vezes eu encontrava os amigos e 4 meses depois do lançamento de um disco do, sei lá, Leaders of the New School, grupo do Busta Rhymes, a gente ainda estava falando daquilo. Hoje em dia não. Daqui 2 semanas já estão falando de um novo assunto. Exatamente. As coisas estão mais rápidas, assim. Bom, Pra tudo, né, cara? Tudo. o papo foi bom, mas o tempo voou. Obrigado pela Eu falei presença pra de caramba, né? A vocês. gente que agradece. Obrigado mesmo, foi uma aula. Obrigado, Ricardo. Foi mesmo. Valeu, Fábio. Valeu, Ricardo. Obrigado. Valeu, Febem. Obrigado, até a próxima. Até a próxima. E aí, rapaziada, se vocês gostaram do vídeo, vocês podem deixar um like, vocês podem assinar o canal da Sneakers BR, vocês podem também ativar o sininho para saber quando tem vídeo novo no ar, certo? E não deixe de seguir Sneakers BR nas redes sociais. Instagram, Facebook, YouTube, Twitter. É isso. Paz. Paz, valeu, valeu.